Boa tarde, muito boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos a essa casa, encarnados e desencarnados, né? Aqui presente. Somos todos muito importantes para essa casa. Estamos todos aqui em trabalho, né? Pensam que não estão trabalhando? Estamos aqui doando fluidos. Olha, para quem diz que não tem tempo de praticar a caridade, mas para que a gente possa doar bons fluidos, o que a gente tem que fazer? Se concentrar aqui agora, alimentando bons pensamentos, não é? Esses fluidos são recolhidos pela espiritualidade e viram remédio espiritual. Bonito, né? Viram remédio espiritual para os irmãos desencarnados que são trazidos aqui para tratamento, para estudo, para pesquisa, para visitação. A casa tem uma movimentação grande no plano espiritual, não é? Há alguém hoje pela primeira vez aqui na casa? Não, né? Eu já estou afastada um tempo, parece até que eu estou chegando pela primeira vez, né? Sejamos todos bem-vindos, então. Não vamos esquecer de desligar os nossos celulares, por favor, né? Para que não interrompa a nossa concentração, o nosso estudo. Não esqueçam, quando forem embora, de pegar as aguinhas fluidificadas de vocês, ali atrás, tá bom? E hoje a gente vai receber, hoje a gente está recebendo a nossa irmã Denise Lisboa. Ela vem lá do Centro Espírita, que eu apelido de JB. Nos cursos que a gente faz, carinhosamente, a gente chama João Batista de JB. Fica lá no Meier, né, Denise, o centro. Seja muito bem-vinda, minha querida. Pode sentar, por favor. A Denise, ela veio trazer para a gente o fruto dos seus estudos, do seguinte tema: o acolhimento que transforma do perdão à libertação. Olha que legal, hein? Tenho certeza que hoje nós vamos fazer excelentes reflexões com esse tema. A gente precisa, só de falar de perdão, né, Vilma? A gente precisava de um seminário inteiro, semanas e meses aqui estudando sobre o perdão, para ver se a gente interioriza, pratica, entende, abraça essa causa, né? Então, já fazendo parte do estudo da nossa companheira Denise, a Cristina, nossa médium passista da casa, vai ler para nós a página de abertura da reunião pública de hoje. Boa tarde. A página é do livro Alma e Coração. É uma mensagem do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. É a lição 50. Como perdoar. Na maioria dos casos, o impositivo do perdão surge entre nós e os companheiros da nossa intimidade quando o suco adocicado da confiança se nos azeda no coração. Isso acontece porque geralmente as mágoas mais profundas repontam entre os espíritos vinculados uns aos outros na esteira da convivência. Quando nossas relações adoeçam no intercâmbio com determinados amigos, que, segundo a nossa opinião pessoal, se transfiguraram em nossos opositores, perguntemo-nos com sinceridade: como perdoar, se perdoar não se resume à questão de lábios, e sim a problema que afeta os mais íntimos mecanismos do sentimento? Feito isso,
Demos-nos pressa em reconhecer que as criaturas em desacerto pertencem a Deus e não a nós, que também temos erros a corrigir e reajustes em andamento, que não é justo retê-las em nossos pontos de vista quando estão, qual nos acontece, sob os desígnios da sabedoria divina, no que mais convém a cada um, nas trilhas do burilamento e do progresso. Em seguida, recordemos as bênçãos de que semelhantes criaturas nos terão enriquecido no passado e conservemo-las em nosso culto de gratidão, conforme a vida nos preceitua. Lembremos-nos também de que Deus já lhes terá concedido novas oportunidades de ação e elevação em outros setores de serviço, e que será desarrazoado de nossa parte manter processos de queixa contra elas no tribunal da vida, quando o próprio Deus não lhes sonega amor e confiança. Quando te entregares realmente a Deus entregando os teus adversários como autênticos irmãos teus, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, penetrarás a verdadeira significação das palavras do Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-te com a vida e com a tua própria alma. Então, saberás oscular de novo a face de quem te ofendeu. E quem te ofendeu encontrará Deus contigo e te dirá com a mais pura alegria do coração: bendito sejas. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre querido. Vamos agora, todos nós aqui, unir os nossos corações, elevando os nossos pensamentos ao alto, com muita gratidão no coração, em agradecimento a essa tarde, a essa casa, a esse estudo que receberemos, a esta página belíssima sobre o perdão que ouvimos, aos mentores espirituais aqui presentes, às águas que estão sendo fluidificadas, ao passe. Enfim, mestre, são muitos os agradecimentos. Que possamos vibrar e mentalizar positivamente enquanto estivermos aqui, durante todo o estudo da nossa irmã Denise, que veio de outra casa até aqui com muito carinho, nos trazer o fruto dos seus estudos. Que as tuas bênçãos recaiam sobre nossa irmã e sobre todos nós aqui, encarnados e desencarnados, trabalhadores dos dois planos da vida, da tua seara, Mestre Jesus. Sê conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. É tão bom falar graças a Deus, né? Denise, querida, seja muito bem-vinda novamente. A casa é sua. Somos todos ouvintes. Estaremos todos aqui vibrando, né? Positivamente no estudo da nossa irmã. Tá. Eu sou pequenininha, estou quase do tamanho. Boa tarde, gente. Isso aqui é alto, né? Eu estou pequenininha. Tá todo mundo me vendo aqui? Tá chique, né? Gostei. Hoje nós vamos conversar, refletir, estudar. E se tem uma coisa que eu gosto muito de falar quando eu vou fazer estudo, né, com pessoas que não me veem frequentemente, é que eu acho importantíssimo que a gente não só escute. Sempre que eu vou nas casas eu falo a mesma coisa, a gente precisa refletir. O que a gente está ouvindo aqui é para entrar,
ficar, remexer, questionar, para dar resultado na nossa transformação. Se nós queremos aprender, evoluir, né, que é o objetivo maior, né, da nossa encarnação nesse planeta, que é uma escola, nós precisamos refletir, deixar a história entrar, ela se remexer lá dentro, questionar, nos avaliarmos, nos reformarmos. Porque só ouvir não vai levar a lugar nenhum, tá? O nosso tema de hoje, eu acho que é um tema belíssimo e dificílimo. Belíssimo porque nos reporta a perfeição, nos reporta aonde nós queremos estar, na paz, na consciência tranquila, no coração aquecido. E dificílimo porque o perdão ainda é muito difícil para todos nós, dada a nossa imperfeição. E aí eu falei a palavrinha, né? Todos nós somos imperfeitos. Então o perdão não é fácil para ninguém, né? Mas vamos voltar primeiro ao tema central, né, do nosso estudo, que é o acolhimento que transforma, do perdão à libertação. O que é acolher, né? Aconchegar-se, né? Quando eu penso em acolhimento, eu penso em fofura, gostosura, paz, calma, confiança, equilíbrio. Então, esse acolhimento que a gente vai falar hoje é também um acolhimento de nós mesmos, do nosso interior, da nossa consciência limpa, tranquila, né? De sabermos que estamos aqui nesse planeta cumprindo a nossa evolução. Do tipo, a minha parte está feita. Porque é isso que a gente tem que fazer, a nossa parte. A gente não pode assumir responsabilidade por ninguém, já basta assumir a responsabilidade por nós mesmos. E aí nós ainda estamos aqui, num planeta de provas e expiações. Imagina, como é que a gente pode assumir responsabilidade pelo outro? Primeiro é comigo. Então esse acolhimento, ele vai acontecer quando a gente entender que eu preciso dar paz, que todos somos imperfeitos, que todos nós erramos e que eu não sou juiz para julgar ninguém. Porque parece fácil falar, não parece? Mas a gente julga pra caramba, o tempo todo. Só que quando nós, que estamos estudando a doutrina, já temos um pouco dessa consciência, a gente se policia. E nossa, não, isso não é assim, não, tá errado. Não, o problema é dele, se ele quer se vestir assim, se ele quer falar assim, se ele fez isso. A gente pode até orientar, se estiver dentro de um padrão de comportamento aceitável. Então, gente, o acolhimento, antes de qualquer coisa, é para nós mesmos. É para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma ficar em paz. E do perdão à libertação. Aí nós vamos ver durante a nossa fala que o perdão liberta. Liberta das amarras da raiva, da vingança, dos sentimentos negativos, aquela coisa que oprime o nosso peito, que deixa a respiração acelerada, que dá dor de cabeça, tudo isso. Então a libertação é a libertação para o amor. Você deixa esses sentimentos negativos, pesados de lado. Porque quando a gente perdoa, o que é o perdão? Você vai esquecer, você vai aprender a conviver sem raiva de alguma coisa que fizeram que você não gostou, que te prejudicou, que te ofendeu, que te magoou. E aí é que está a dificuldade, porque a gente se prende a esses sentimentos de mágoa, de raiva, de vingança, né? O rancor fica ali. Eu conheço muitas pessoas assim. Ah, não, mas eu não esqueço não, que ele me fez isso naquele dia tal, ele ainda vai me pagar. Acho que todo mundo já ouviu isso de alguém. E aí, gente, está ali dentro do coração dessa pessoa. Como isso deixa a pessoa doente, pesada. Aí ele vai emitir o pensamento com raiva. Quem vai se aproximar dele? Espíritos afins.
E aí vai aumentando essa negatividade, essa opressão, né? E às vezes a gente até quando chega perto de uma pessoa assim, a gente até sente uma energia mais pesada, né? Um arrepio, um mal-estar, dependendo de cada um de nós, conforme for afinidade com aquela pessoa. Eu conheço pessoas assim. E o que eu faço? Evito chegar muito perto, porque eu não vou dar conta daquilo. O que eu posso fazer, a gente faz, a gente conversa, né? Mas a pessoa quando está com aquilo tão dentro dela, ela não escuta não. Ela quer se vingar, ela fica alimentando aquele rancor, aquela mágoa, né? E nós, que graças a Deus, estamos aqui nessa quinta-feira, já ficando quente de novo, todo dia que eu venho aqui tá um calor danado, gente. Mesmo em agosto, olha só. Tá quente lá fora, né? A gente não tá aqui ouvindo, estudando, refletindo, então a gente quer melhorar. Mas tem pessoas que não têm essa percepção, esse conhecimento, nem chegam perto desse conhecimento de como essa raiva está magoando ela mesma. Por isso que eu falo que o perdão é a libertação de nós mesmos. Nós precisamos nos libertar dessas amarras que nos deixam presos na inferioridade, que nos deixam presos em sentimentos negativos, que não permitem muitas das vezes que bons espíritos se aproximem da gente com boas energias, com boas intuições. Então, como é que a gente vai refletir nisso? Eu trouxe alguns itens, tá? Pontuais, que eu peguei em várias questões, não é texto longo, são itens para a gente ir falando e refletindo, tá? Primeiro, que eu já falei do acolhimento, né? O acolhimento, o lugar acolhedor é um lugar que você se sente bem, não é isso? Então, qual é o primeiro lugar que eu tenho que me sentir bem? Comigo mesmo. É a primeira etapa, certo? Acontece muito isso com a parte física, né? Com a paz, essa roupa não ficou legal, isso, meu cabelo não gostei, nossa, minha unha ficou horrível. A gente tem que se aceitar. E melhorar no que puder melhorar. Claro, é óbvio. Não é para ficar estanque. Então, se eu estou bem comigo mesma, se eu olho no espelho e falo, nossa, gostei. Não é uma delícia isso? Se eu acordo e falo, hoje eu estou tranquila. Eu não deixei nada pendente, né? Eu vou começar um dia bem, equilibrada. Não é um espetáculo? Quantas vezes a gente acorda com preocupações já acumuladas, né, que não dorme direito? Então, gente, quando a gente está bem conosco mesmo, é meio caminho andado. E para estar bem conosco mesmo, eu não posso alimentar sentimento negativo. Não combina. A mágoa, o ódio, tem gente que tem ódio mesmo, vai alimentando aquilo que quer se vingar. O ressentimento, a amargura vai tomando conta, né? Então, o acolhimento é isso. Então, se eu quero estar bem comigo, se eu quero estar bem nesse mundo, todo mundo quer, né? Eu preciso me tratar, me cuidar primeiro. Aí a gente continua. Caminho do perdão até a libertação. Não é um caminho fácil, eu torno a dizer. Falar é muito fácil, eu estou dizendo aqui, vamos perdoar, mas exige todo um trabalho interno, né? De reconhecimento de até onde você pode ir, até onde você realmente vai conseguir se livrar daquele sentimento negativo, até onde você está pronto para realmente seguir em frente. E não é fácil, mas se a gente não começar, a gente não termina nunca, né? Então, vamos lá. No Espiritismo, o perdão não é um favor. Olha só que lindo isso. O perdão não é um favor que se faz ao outro, mas uma necessidade de libertação para o próprio espírito. Esse é o X da questão. Vamos perdoar por nós mesmos, pela nossa evolução, para nos libertarmos. Vai ser bom para o outro? Claro que sim. Porque quando você está com raiva de alguém, quando você pensa naquela pessoa, pensamentos de raiva, vai chegar nele. A pessoa vai sentir.
Então, o perdão, ele é muito bom para a gente, mas é claro, é óbvio que é bom também para o outro. Porque, seja lá quem for, o que tenha feito, a gente não está questionando isso, ele vai pelo menos deixar de receber a nossa energia negativa, pesada, rancorosa. Então, a libertação, gente, é mais nossa do que dele. Tá? É muito mais nossa. Por isso que é tão importante a gente pensar no perdão, de todos os níveis, tá? Na leitura que foi feita aqui antes, está falando até do perdão de coisas antigas, de vidas passadas, né? Como nós temos, no momento, na vida atual, opositores de vidas passadas. E às vezes a gente não sabe, tem aquela antipatia, tem aquela dificuldade de relacionamento, você não tem tolerância com aquela pessoa e vice-versa, porque não houve perdão anterior. A reencarnação aconteceu com esse sentimento ainda pairando entre eles, entre nós, entre quem quer que seja. Olha como é sério, passa de uma vida para outra. É isso que a gente quer? Nós que já temos aqui o conhecimento, a aceitação das reencarnações, é isso que a gente quer? Eu acho que não, né? Eu falo muito de brincadeira, obviamente, que na próxima encarnação eu quero nascer alta e magra, porque loura a gente pinta o cabelo. Alta e magra já é mais difícil. Então a gente faz essas combinações. A gente sabe que na próxima encarnação, se a gente se esforçar, nós vamos conseguir ser pessoas um pouquinho melhores. Eu não quero trazer para a minha próxima encarnação nenhum opositor meu. Eu quero vir o mais em paz possível. Então vamos começar a trabalhar agora. Se eu quero uma festa bonita, eu tenho que ter um planejamento. Eu não vou acordar no dia da festa e dizer, vou comprar roupa, vou botar uma bolinha aqui, não. Eu vou me planejar. Então, se eu quero uma reencarnação de qualidade, de uma vida melhor, eu preciso começar a trabalhar agora. E qual é o fator primordial para isso? O perdão. Perdão das ofensas que nos fizeram. Em todos os níveis, que tem do mais simplesinho ao mais elaborado, né, gente? Isso aí depende da relação que você tem com as pessoas. Então, a libertação é isso. Quando você consegue entender que só você vai se prejudicar se você não perdoar, você começa a trabalhar nisso. Porque é para o nosso bem. A mágoa e o rancor criam laços fluídicos de sintonia negativa, que mantém o ofensor e o ofendido unidos pela dor, muitas vezes por várias encarnações. Olha como é sério, né? Então, assim, se a gente tem esse conhecimento, se foi nos dado a bênção de estarmos aqui estudando a doutrina, que nos ensina isso tudo, eu vou insistir, eu vou teimar em guardar raiva, em dizer, calma que eu vou chegar aí, um dia você vai ver, não é? A gente só tem a perder com isso, ninguém tem nada a ganhar. Então, este acolhimento que a gente vai dar para o nosso espírito é a paz, é a consciência tranquila. É dizer, eu consegui vencer. Na próxima encarnação, eu já estou um degrauzinho mais acima, né? Isso vai ser muito bom para todo mundo, né? Perdoar, olha só, rompe esta corrente de ódio, permitindo a paz interior e o progresso espiritual. A paz interior e o progresso espiritual. Como é que eu vou progredir espiritualmente se eu estou eliminando raiva de alguém? Se eu fico pensando naquela pessoa, querendo que ela se magoe, que ela se atrapalhe, que ela se machuque de alguma forma. Como que eu vou evoluir? Não vou. Então, gente, até é estranho falar, mas é uma forma de egoísmo, entre aspas, quando eu penso que o perdão vai me fazer tão bem, então vamos trabalhar nisso. E quando você trabalha o perdão, a sua energia melhora, você fica mais leve, e não é só aquela pessoa que você direcionava a sua raiva, o que estão em torno de você, os seus mais próximos vão sentir isso com certeza. Certeza absoluta.
porque a sua energia vai mudar. Quando a energia muda, quando você se torna consciente que você é um ser humano que erra também, assim como o outro errou com você, você consegue ter empatia, você consegue lidar com os outros de igual para igual. Eu errei. Eu posso não acreditar, eu posso não gostar do que ele falou, mas é um direito dele. Eu não errei também, eu também não penso assim, não fiz assado. Então, gente, o perdão, ele traz tanta transformação, ele traz tanto benefício, que não dá nem para a gente deixar para amanhã. A gente tem que pensar nisso agora. E começar do que é possível. Não existe milagre. Ninguém evolui num estalar de dedo. Como é que a gente evolui? Com sofrimento, com reflexão, com a dor, com o convívio com os outros, mudando o pensamento, mudando as ações. A gente precisa colocar em prática. Então vamos começar daquilo que a gente dá conta, né? E aí a gente continua e já consegue entrar, é que nem andar de bicicleta, você começa devagarzinho com as duas rodinhas, tira uma, depois tira outra, daqui a pouco está fazendo um monte de coisa radical. Então é exatamente assim que a gente começa, no perdão, né? Se autoavaliando, detectando os pontos que nos incomodam, as pessoas que nos trazem animosidade, para a gente poder equilibrar, né? E aí, como é que o perdão funciona, né? Primeiro, eu vou romper as algemas. O ressentimento age como veneno mental que adoece a alma e o corpo. O perdão dissolve esses laços de afins negativos. Age como um veneno, é exatamente essa comparação que eu gosto de fazer. É como se nós estivéssemos tomando veneno, né? Porque o que é o veneno? A raiva, o sentimento negativo, o ódio, a vingança. Isso vai nos corroendo. Às vezes, gente, a pessoa que a gente pensa, né, com essa raiva que nos magoou, ela não está nem aí. Ou nem percebe o que foi feito. Mas nós guardamos aquilo dentro da gente. Aí eu pergunto, quem é que está se prejudicando? Nós, mais ninguém. Eu vou contar um fato que aconteceu com meu neto. Eu gosto muito de falar fatos que acontecem comigo no dia a dia, porque é o nosso dia a dia. E como eu sempre falo, é o dia a dia que nos forja. Não é nada mirabolante daqui a 100 anos, não. É o agora. É o dia a dia que a gente vive. Isso é que vai nos testar. É isso que vai nos exercitar. Eu tenho um neto que mora comigo, ele tem 12 anos, e ele teve uma briga lá na vila. Eu moro num condomínio, daqueles bem gostosinhos de vila suburbana, uma delícia, um monte de criança. E eles brigaram, teve uma briga, uma menina bateu na orelha dele, brincando, e ele tinha feito um furo recentemente na orelha, e estava aquele bem doloridozinho, né, porque incomoda. Aí o brinco caiu no chão, ele chegou em casa indignadíssimo, porque machucou, que a minha orelha está doendo, que o meu brinco caiu. Aí a menina entrou atrás e falou, vovó Denise, nós chamamos de vovó, posso pedir desculpas ao Eduardo? Falei, claro. Foi sem querer, Eduardo, eu não fiz de propósito, você me desculpa? Aí ele olhou para ele e falou, eu não te desculpo. O meu neto. Aí eu deixei eles conversarem, aí ela olhou para mim e falou assim, eu fiz o possível, porque toda estabanadinha, sabe? Eu fiz o possível, ele não quer me desculpar. E foi embora. Ela está certíssima? Ela viu que ela errou. Aí eu cheguei para ele e falei assim, por que você não quer desculpar a Isabela? Porque ela quebrou, não sei o que. Eu falei, Eduardo, ela foi embora bem? Foi. E você está como? Está aí, ó, zangado, irritado, respiração difícil, está com dor de cabeça, está reclamando do mundo, se jogou no sofá, está todo mundo brincando lá fora. Quem é que está sendo prejudicado? Aí ele olhou para mim e ficou assim pensando, né? Falei, você vai perdoar ela? Aí ele sentou, estou pensando nisso. Falei, ótimo. Porque é isso. Eu estou dando esse exemplo porque aconteceu 2 noites atrás lá em casa. E é claro, é exatamente isso. Ele é uma criança de 12 anos, mas o sentimento está ali. Não estava?
deixando ele irritado, zangado, ele jogou, saltou no sofá com raiva. Gente, a menina fez, e ela foi muito óbvia, eu fiz o que eu pude, e foi embora. Ela estava em paz com ela mesma, ela estava tranquila, ele que ficou com a raiva ali dentro dele. Então isso é o perdão. É entender que naquele momento aquela menina não fez por querer, não quis prejudicar, ele segue, enfim, logo depois ele saiu também, tá? Vovó, vou lá falar com a Isabela, e foi brincar. Então, gente, é isso aí. Eu de novo repito, é o dia a dia que nos forja. São essas pequenas coisinhas. O perdão não é algo inatingível, não. É ali, ó, do ladinho da gente, em todas as nossas ações. Outro exemplo, fui subir no ônibus ontem, e eu moro no ônibus, a linha de ônibus que passa na minha rua, mudou a empresa, tá uma droga. Demora muito, ônibus velho, que já é uma história meio repetitiva no Rio de Janeiro, né? Quando o ônibus chegou, o ponto estava cheio. Nós fomos andando, uma moça, bem moça, uma mochila enorme, passou na minha frente, me deu um empurrão e entrou na minha frente. Automaticamente, eu, como ser humano imperfeito, subiu aquela raivinha. Subiu. Aí eu parei para pensar, gente, o que adianta eu chegar e bater no braço dela? Ei, eu tô atrás, tô na tua frente. Vai adiantar? Ela não tá nem aí para mim. Ela simplesmente empurrou e foi embora. Por que eu vou ficar com raiva? Não vou. Então, respirei fundo, ela entrou, entrei tranquilamente, passou, aquilo acabou para mim. É isso que eu falo para vocês. Eu não sou perfeita, não, muito pelo contrário. Mas o que eu estou trazendo é justamente isso. Quando a gente erra, ou quando os momentos chegam até nós, a gente tem que saber entender e responder de acordo. Né? Então, o perdão é o nosso dia a dia. Tá? Vamos lá. Lei de causa e efeito. Entende-se que todos estão em evolução e sujeitos a falhas. Quem hoje ofende pode ter sido ofendido ontem. Sim, a gente não sabe do passado de outras vidas. A gente não sabe nem o que aconteceu com uma pessoa que você não conhece. Essa menina, por exemplo, que deu um empurrão. Ela podia estar com alguma coisa na cabeça, alguma preocupação muito grande, né? Podia nem ter reparado que chegou a me empurrar. Então, se eu guardar isso dentro de mim, gente, o azar é meu, não é dela, não. Por isso que, tornando a falar, o perdão liberta a gente das amarras, dos venenos, das coisas pesadas, né? Caridade moral. Perdoar é a mais alta expressão da caridade e da indulgência ensinada por Jesus no capítulo 10 do Evangelho. O capítulo 10 do Evangelho, ele fala o tempo todo sobre perdão. E Jesus ainda orienta a perdoarmos tantas vezes quantas forem necessárias, porque lá atrás ele já sabia que o perdão é a linha condutora para o nosso equilíbrio. Só que ele também sabia que a humanidade ainda ia demorar muito a entender isso. 2000 e poucos anos depois, ainda estamos aqui tentando entender a importância do perdão. Olha como nós somos uma humanidade bem ruizinha de aprendizado, né? Porque, nossa, bota tempo nisso, nós estamos aqui. Ainda estamos num planeta de provas e expiações. O que isso diz sobre a gente? Nós aprendemos muito devagar, né? Repetimos e repetimos de ano várias vezes. Então, gente, estamos mais uma vez tendo a oportunidade de uma reflexão, de uma conscientização da importância do perdão na nossa vida. Tá? Então a gente precisa colocar isso em prática, bota para trabalhar no nosso dia a dia. E o nosso dia a dia, ele vai nos oferecer vários momentos para a gente liberar esse perdão de dentro da gente, para com o outro. Isso no dia a dia, porque tem questões que já são mais antigas, né? Tem questões que já estão se arrastando. Então a gente tem que parar para pensar nisso tudo. O que o perdão significa na prática? Né? Nós já falamos sobre isso aqui várias vezes. Não é fraqueza, é um ato de profunda força interior, olha só,
de profunda força interior e de reforma íntima. Com certeza. Quando você lida com perdão, você está se reformando. Porque quando a gente fala em reforma íntima, o que é? É tirar de dentro da gente tudo que é ruim. É reformar o nosso íntimo. O nosso objetivo não é a perfeição? A nossa evolução deve ser sempre para frente, para cima, até chegar à pureza? Então, o que eu preciso fazer? Limpar a casa. Como é que eu posso querer ir rumo à evolução se eu guardo mágoa, rancor, ódio, sentimento de vingança, inveja, orgulho, vaidade? Eu não vou. Eu vou continuar aqui, reencarnando nesse planeta de provas e expiações, que ainda o somos. Né? Então, não é uma fraqueza, muito pelo contrário. O perdão, ele é glorioso, ele é uma força interior. Só que, no cotidiano, no dia a dia, parece que o perdão é uma fraqueza. Né? Ah, perdoou. Perdoa porque tem que se vingar. Nós temos isso dentro da gente, essa memória coletiva da vingança, de que eu vou provar que eu sou melhor. E isso atrapalha a gente. Então, o que a gente tem que se conscientizar é: eu perdoo, eu estou sendo muito forte. Eu estou tendo uma força interior que está me fazendo caminhar para frente, que não está me segurando no chão com essas coisas pouco importantes, coisas negativas que nos prendem, né? E nós estamos num planeta que tem muita coisa negativa nos prendendo. Muita coisa negativa. Vou dar outro exemplo prático. Eu adoro dar exemplo prático porque eu acho que deixa a gente mais pé no chão com o que a gente está falando, né? Eu vim num táxi, até com uma motorista, era uma mulher muito educada, a gente veio conversando, e ela falou: "Ó, dona Denise, eu vou deixar a senhora aqui, eu vou para casa, eu não estou aguentando mais. O trânsito está acabando comigo, as pessoas estão muito mal educadas, está minando a minha energia, eu preciso descansar para não fazer uma besteira." Ela tem consciência do limite dela, porque o trânsito também não está fácil não, gente, fala sério. Então, a pessoa que lida com o trânsito, ela está conseguindo um equilíbrio interior, para ela não ter motivos de briga, de raiva, de alimentar frustração, de alimentar ódio. Porque não dá raiva quando você está andando e vem um motoqueiro e te pega no retrovisor? Já aconteceu comigo, com meu marido, eles passam tão pertinho que eles arrancam o retrovisor do carro e dão fechada, né? Então, você tem que ter equilíbrio. É o momento que estamos sendo testados. É o momento que a raivinha sobe. E é o momento que a gente tem que botar ela para dentro e falar: sai de mim, não quero isso comigo. Gente, isso é dificílimo, mas é um exercício, tá? E se a gente se propuser a melhorar, esse exercício tem que ser constante. O tempo todo eles estão no testando. Aí continua. O perdão, também é bem interessante isso aqui. Ele não exige convívio. Perdoar significa extinguir o desejo de vingança e o mal querer, sendo possível manter distância segura de quem feriu, se a convivência for nociva. Olha que interessante. Eu não preciso estar do lado do outro e dizer: eu te perdoo. Eu preciso perdoar. Porque vai sair de mim o que é ruim. Vai embora. E aí, se aquele meu antagonista, aquele meu opositor, ainda é uma pessoa que eu não consigo lidar de uma maneira amorosa, fraterna, não tem problema. Eu não preciso do convívio, eu preciso do perdão. E isso acontece mesmo. Às vezes a pessoa está até longe, já você nem se encontra, mas você guarda aquela mágoa lá. Você se liberta. Você se liberta. Agora, é claro que tem casos que o perdão é feito cara a cara, que você consegue na convivência. Tem vários tipos de mágoas, de ofensas. É uma coisa infinita, assim como nossos relacionamentos, não é?
Então, gente, não é necessário. Eu vou ligar para o fulano e dizer que eu perdoei. Vou dar um outro exemplo. Ontem lá no JB, né, que é o JB, que é o João Batista, o centro que eu frequento lá no Meia, foi dia da entrega da cesta básica para as senhoras, né, as famílias assistidas. E eu faço um pequeno estudo com elas todo mês, né, toda segunda, quarta-feira do mês eu vou lá, antes do passe a gente faz um pequeno estudo. Eu levo uma leitura, e ontem eu levei, intuída, inspirada pelo tema de hoje, eu levei um texto menor sobre o perdão. Falamos sobre o perdão, né? Mais ou menos como eu estou falando aqui, de uma forma menos rebuscada, né? Mais clara, porque nem todas seguem mesmo a doutrina, né? Então, vamos falar de maneira ampla, porque o perdão é universal, é a linguagem do amor. E no final, teve uma senhora que chegou para mim e falou assim, estou indo agora, acho que foi Nova Iguaçu que ela falou, pedir perdão. Eu preciso pedir perdão a fulana. A senhora me ajudou muito hoje. Foi um espetáculo, eu fiquei toda feliz. Olha o orgulho e a vaidade aí, ó. Porque ela ficou tocada pela fala. E ela percebeu que ela precisava ir lá, pessoalmente. Mas não é necessário. Porque o perdão é interno, sai de você. Você se liberta. Você começa a jogar fora essa negatividade, a receber o que é bom. Você se sente leve. Então não é necessário aquele convívio, né? E tem horas que a gente fala, não, tudo bem, eu vou desculpar ele, mas nós não somos muito amigos. E tudo bem, gente. Tá tudo bem. Amar os nossos inimigos não é dar beijinho, abraço e morar junto, não. É respeitar, é entender o limite de cada um e seguir em frente, sem aquelas amarras de sentimentos negativos, né? Libertação mútua. Quem perdoa liberta a si mesmo primeiro, parando de se alimentar do passado e abrindo, espaço para a renovação perante as leis divinas. Olha, eu me liberto. Que espaço de renovação? Elevação, sentimentos bons, sentimentos positivos, leveza do ser, né? Antes da gente fechar tudo, ainda tem coisa aqui para falar, tá? Essa reflexão é muito grande. Eu estava pensando também, gente, é tão difícil falar sobre um assunto tão amplo, né? Então eu procurei pegar algumas partes que nos tocassem no dia a dia, porque é muito importante que a gente lide no dia a dia, porque é ele que está nos provando. As nossas provações não são em datas especiais e marcadas. Elas aparecem no dia a dia. Por isso que nós estamos vivendo aqui, né? E aí Paulo, tem umas palavras dele aqui que eu sei que são muito bonitas. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Com certeza, né? Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duros, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus, olha só, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Isso aí foi um tapa na cara, né? Como que eu quero que Deus esteja nos guiando, nos orientando, nos perdoando, nos aceitando, se eu não faço isso com o outro? Nós sabemos que todos nós nascemos simples e ignorantes e que o nosso destino é a pureza, é a elevação perfeita. Só que Deus, todos nós temos o mesmo ponto de partida, vamos dizer assim. E quanto à linha de chegada, existe também uma frase, vai depender de cada um. Então nós estamos num mundo de provas e expiações, em que aqui nesse planeta nós temos inúmeras etapas evolutivas. Cada um de nós aqui nesta sala está num momento diferente.
Cada um de nós passou por coisas únicas, porque o mesmo acontecimento tem visões individuais para cada um. Enquanto eu falo aqui, isso está trabalhando no meu cérebro, no meu coração. Aí é diferente para ela, é diferente. Porque o que eu passei, só eu passei. O que vocês passaram, só vocês passaram. Mesmo que sejam irmãos da mesma família, cada um é um indivíduo. A nossa individualidade, ela permanece. Tudo que nós já vivemos em outras vidas, está lá guardadinho na gente, no nosso subconsciente. Então, cada um de vocês está gerenciando essa minha fala aqui de um jeito diferente. Cada um está vivendo esse momento aqui dentro desse centro espírita de uma maneira diferente. Porque as experiências são diferentes. Então, se eu entendo isso, se eu entendo que cada um tem a sua etapa, se eu entendo que Deus ama todos nós igualmente e que está nos dando uma chance atrás da outra através das reencarnações, quem sou eu para não desculpar o próximo num erro que ele fez? Que poder eu tenho? Não tenho. Só que nós, né? Eu sei que eu já falei isso, vou repetir, a nossa imperfeição ainda é tão forte que a gente acha que pode. A gente se acha melhor do que o outro, a gente se acha mais bonzinho, mais bonito, mais rico, mais tudo. A gente não aceita a opinião do outro. Estou falando isso como geral, tá, gente? Não é pessoal para ninguém aqui, não. É para a humanidade. E eu me coloco como qualquer um de nós, não tem como, a gente não foge disso. Qual é o nosso diferencial? Nós temos consciência disso. Se nós estamos aqui, acreditamos na doutrina, nós temos consciência de que estamos aqui para melhorar, que nada que a gente está passando é por acaso, que o meu sofrimento não era para ser do vizinho, era para ser meu mesmo, e que não tem nada errado nas ordens que as coisas acontecem. E que o ponto fundamental do perdão depende de mim a minha evolução. Só depende de mim. Ah, não, Denise, a gente precisa do outro, sim. A gente precisa viver em sociedade, em convivência com o outro, para os conflitos serem criados. Já viram algum ser humano viver na mais perfeita paz com o outro o tempo todo? Não tem. Não vão achar, não. Por quê? As relações sociais, elas criam conflitos. Por que criam conflitos? Porque nós achamos que somos melhores, porque nós queremos impor a nossa posição, porque nós temos orgulho, porque nós temos vaidade. A fraternidade ainda está longe de ser completa. Então, gente, se eu estou nesse planeta precisando ouvir isso tudo, ainda encarnado aqui, esse corpo tão material, por que eu vou bater o pezinho e dizer não perdoo, não perdoo, não perdoo? Por quê? O único prejudicado, o mais prejudicado, somos nós. O primeiro, até pode ter consequências, como eu já falei, das pessoas que estão com a energia negativa, né? Eu conheço muitas pessoas assim. Reclamam de tudo, a raiva vai crescendo tanto dentro delas que elas têm raiva do mundo todo. Eu conheço pessoas assim, tenho até bem próximas de mim assim. E tem dias que eu me dou o direito de não chegar muito perto, porque me atinge, porque me incomoda, porque eu tenho um pouco de dificuldade de lidar, porque está tão visível a insatisfação e a infelicidade completa dessa pessoa e ela não se autoavalia. Então, gente, nós precisamos seguir em frente com nossos desapegos, com nossas amizades, com nossos inimigos, né, entre aspas, e a gente consegue passar. A gente consegue, tá na hora? Sim, tá na hora, gente.
Já estou indo. Então, antes da gente terminar, só vou ler aqui rapidinho uma pequena poesia que eu trouxe, que eu adoro poesias. Não é de nenhum escritor espírita, não. É do Braulio Bessa. Eu não sei se vocês conhecem. Ele é um repentista, né, que a gente fala. É rapidinho, então só vou ler. Vamos lá. Vamos lá. Poetizando. Há quem diga que quem bate sempre esquece. Quem apanha é que se lembra da ferida. Depois vira uma cicatriz para toda a vida. Muitas vezes em alguém que nem merece. Nessa hora, o cabra pensa: ah, se eu pudesse me vingar e descontar esta maldade. E o ódio lhe assalta a liberdade. Olha só. Lhe tornando cego, amargo, ignorante. A vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Acredite e tenha sempre esperança, que a justiça tenha sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga que quem perdoa também cansa. Pois pergunte isso a Deus por caridade. Já pensou se ele se cansasse de verdade? Se tornando vingativo e intolerante, a vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Perdoar talvez seja um recomeço. Não entenda isso como esquecimento. Siga em frente, que Deus faz o julgamento. Cada um paga o seu preço. A justiça nunca erra endereço. Mesmo cega, só enxerga a verdade. Perdoar não faz fraco ou forte. Perdoar não o faz fraco ou covarde. O faz forte, o faz livre e tolerante. Porque vingança só dura um instante e o perdão dura uma eternidade. Boa tarde para todos vocês. Posso ficar aqui? Posso ficar aqui? Belíssima poesia, né? Eu amo isso, muito bom, muito bom. O ódio nos sequestra a liberdade. Você fica preso. Exatamente. Olha que interessante, né? Não perdoo, não desculpo, né? Quem perdoa é Deus. Eu não tenho nada a ver com isso e aquele ódio vai ficando. Sequestrando a minha liberdade. Lindo, lindo. Muito obrigada, Denise. Muitas reflexões para a gente, né, sobre o perdão, para a gente viver melhor, né, Denise? Com certeza. Viver melhor, passar para outra melhor, né? Vamos resolver as nossas questões nessa encarnação, né? O que for possível, né, gente? O que for possível. Não é fácil. Chico Xavier disse que é uma das virtudes mais difíceis, o perdão. Mas só que um adendo, o Leon Denis, que eu sou assim fã demais dele, ele fala que a vontade é a maior força da alma. Então, se a gente quiser, a gente faz, né? Parei. Sim. Obrigada, Denise, mais uma vez, tá? Seja muito bem-vinda sempre na nossa casa, volte sempre. A gente vai pedir, vai tirar mais uma casquinha da palestrante, né? Pedir para ela fazer a prece de encerramento da nossa reunião pública, pode ser? Pode. Não saiam do lugar, que depois teremos um sorteio, né, do livro, que hoje é dia de palestra. Teremos um sorteio, por favor. Aqui mesmo? Então vamos aproveitar essa energia, que a espiritualidade amiga está aqui nos cercando. Nós vamos pedir. Primeiro vamos pedir a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos bons espíritos, que derramem sobre esse nosso planeta o seu manto de amor e de paz, que tanto precisamos dele. Que Jesus nos abençoe, nos acompanhe, nos oriente em todos os passos da nossa vida. Pedir que o perdão venha fácil, a gente consiga perdoar, amar e se libertar dessas amarras tão negras desses sentimentos. Queremos também agradecer pela tarde de hoje de reflexão, pela tarde de paz, pela tarde de amor. Que Jesus
nos abençoe, que derrame todos nós o seu amor infinito, nos orientando no retorno a casa e na semana vingente. Muita paz para todos vocês. Que assim seja, graças ao bom Deus. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão, pedir perdão. Hoje encontrei a paz que há tempos não estava em mim. Já me trouxe a alegria, uma pequena alegria, mas capaz de me fazer sorrir e chorar sem ser pranto, tanto, tanto, tanto. Hoje encontrei a luz, estava na escuridão, veio feito um farol, um distante farol, mas capaz de me fazer seguir, devolvendo a esperança tanta. O princípio da paz vem da minha intenção, perdoar, perdoar. Encontrar essa luz vem da mesma razão, perdão. Vou buscar todo o amor que há em mim, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus vou tentar não julgar e seguir, entregar toda a mágoa pra Deus, pois a Deus, Deus.